Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Este podcast, desde o início da sua fundação, há 2 anos atrás, tinha por premissa, e continuamos mantendo aqui firme, trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. Hoje não é diferente, né, DJ? Hoje, dentro da nossa parceria com o núcleo da Mulher Empresária da CIB, a gente tem a presença da Solange Schroeder, que é da Contal Contabilidade. Solange, super obrigado por vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e vamos conversar um pouquinho, né? É isso aí. Solange, a gente busca sempre no nosso entrevistado que ele primeiro faça um posicionamento da sua história, da sua carreira, da sua formação, que a gente chama aí de uma linha do tempo, né? Até para as pessoas entenderem quem é a Solange, como ela começou e até o momento da Contal aí, né? Você acabou de falar para a gente aqui nos bastidores que a Contal já está há 32 anos no mercado. Então conta um pouquinho dessa história para a gente. Na verdade, quando eu falo da Contal, eu falo de mim, que é contabilidade, né? E a contabilidade está dentro de mim. Eu sempre tenho que agradecer ao meu pai. Ele já é falecido, mas ele viu em mim que eu seria uma boa contadora. Legal. Porque assim, eu gostava muito de matemática, sempre fui muito estudiosa da época da escola. E aí ele falou assim, não, vou colocar minha filha para fazer o técnico no Santo Antônio. Sim, tinha o técnico em contabilidade, sim, né? Sim, o técnico no Santo Antônio, ele era muito forte, o técnico no Santo Antônio. Sem dúvida. E o meu pai sempre foi era operário de fábrica, então para ele era um sacrifício pagar um técnico no Santo Antônio para mim. Dúvida. Mas ele achou que valia a pena o investimento. E realmente eu me encontrei nessa profissão. Tanto que eu nunca trabalhei em outra área. Então eu fiz o técnico no Santo Antônio. Quando eu estava no 3º ano, meu pai falou assim, eu não vou pagar a tua faculdade. Tu tem que trabalhar. E aí, naquela época, para conseguir um emprego sem experiência, era difícil. Hoje, acho que é um pouco mais fácil, mas naquela época, hoje está faltando, né, gente? Está faltando né? mão de obra, naquela época não faltava, Não, naquela época não faltava, Verdade. né? Então, assim, o que eu fiz entrevistas e eu queria em contabilidade. Eu tinha já muito claro que eu queria ser contadora. Então, assim, já comecei a trabalhar numa empresa. Né? Então, assim foi. Eu trabalhei em 3 empresas, sempre progredindo dentro da empresa, sempre na área contábil, sempre. Então, como auxiliar, depois como encarregada de contabilidade, até eu ter o meu filho. Daí eu já estava fazendo faculdade, né, no caso. Fiz ciências contábeis, claro, né, era o que eu queria. Não ia ser história. Não. E aí, assim, aos 21 anos eu me formei já. Pô, que cedo. Isso, me formei aos 21. E fiz a 2ª turma de pós-graduação da FURB. Na época também a pós-graduação era sextas à noite, sábados, o dia todo. Vinha aqueles professores, a gente achava meio maluco, porque eles não tinham horário. Eles iam até meia-noite com a aula e eles adoravam aquilo também. E aí eu também sempre fui muito, o pessoal falava CDF, infelizmente, o pessoal da minha turma da faculdade, na época eles assim, até relutavam um pouco em serem meus amigos, porque eu sempre fui muito estudiosa. Então aquela pessoa não tinha muitos amigos, eu sempre fui muito compenetrada na matéria. Um objetivo muito claro, mesmo quando eu era jovem, eu tinha um objetivo muito claro do que eu queria. E aí fiz a pós-graduação depois da faculdade, com 23 anos, para 24 já terminei a pós, e com 24 anos abri o escritório de contabilidade. Na época tinha que colocar um óculos, porque eu parecia uma mocinha de 15, parecia ser bem mais nova, e as pessoas não confiavam, né? Como é que alguém vai confiar numa moça de 24 anos que acabou de abrir o escritório de contabilidade? Eu e mais uma estagiária do SEDUP na época. Né? Então, assim, eu contratei só uma estagiária e éramos nós duas, a gente fazia de tudo. Né? E assim eu venho desde 1992 até agora, 32 anos com a Contal Contabilidade. Legal, e você mesmo abriu a empresa, né? Não é uma empresa que você herdou do seu pai, né? Na realidade é totalmente contrário, é empreendedorismo na veia mesmo. Não, ele só enxergou em mim, um potencial. Na verdade, que eu gostava muito de matemática. E realmente eu tenho essa parte das exatas, assim, muito forte mesmo, de cálculo e tal. Então é isso que eu tenho bem forte dentro de mim. E é só que assim, como eu disse que durante a faculdade eu tive assim, uma certa dificuldade de ter amigos, né? Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa feliz porque eu consegui, hoje em dia eu vou nas festas da turma da faculdade. Mas no começo eu não era convidada.
Mas o que que eu fiz? Aí eu entrei na CIB Mulher, naquela época já, 27 anos atrás eu entrei na CIB Que Mulher. legal. Tá? E aí eu me provoquei a mudar, né? A falar mais. Eu não falaria nunca na frente de uma câmera. Tá? Entendi. Aqui são 4, tá? Foi Pra quem sim. tá acompanhando, Foi não é mudando, nenhuma. Você Ela foi deu- evoluindo o teu Não, perfil, né? a CIB Mulher tem um livro lá da história das A mulheres. gente ganhou esse livro É. da Claudete, né? Ela trouxe Aham. aqui, E ali, autografado. e ali dentro fala que a minha história é que eu não conseguia nem levantar em público e falar meu nome. Olha Eu era só. sempre muito estudiosa, mas não era de fazer trabalho, apresentar. E aí eu me forcei, entrei na CIB Mulher, fui Que legal. coordenadora da CIB Mulher, tá? E fui numa evolução. Aí fiz faculdade de Direito, e na faculdade de Direito eu pratiquei totalmente ao contrário. Não que eu não estudei, eu também estudei. Mas tinha que falar um monte, né? Mas assim, aí eu já ajudava o pessoal, né? Já fazia trabalho de... tem Interagia direito com as tributário. pessoas. Já interagia mais com as pessoas. Eu já lembro da pipoca que a gente sentia o cheirinho, porque eu fazia faculdade de Direito de manhã, na FURB, e aí a gente tinha aquele cheirinho da pipoca, daí assim, tinha aqueles carrinhos de pipoca, aí o pessoal todo ia comer pipoca no intervalo, eu ia junto comer pipoca. Já não era mais ficava- CDF. Não. E aí eu já fiz totalmente diferente, assim. Que legal. E aí também fui professora universitária, tudo isso eu me provoquei Claro. a fazer para mudar esse meu perfil de, eu sou filha única, né? Então, assim, sempre só com meus pais, sempre aquela coisa muito séria, alemão, família de alemão, assim. Então, sempre tudo foi muito certinho, né? A minha mãe sempre não dizia nem oi para mim quando eu chegava do colégio, sempre perguntou que nota que você tirou na prova. Rapaz. Então, eu fui criada de uma forma muito rigorosa. Nível de exigência. Um nível de exigência muito alto mesmo. E eu sempre fui exigente comigo, né? Aham. Sou bem perfeccionista, mas assim, na minha profissão, eu acho que eu estou na área Precisa. certa. Porque Precisa. na contabilidade, Com a certeza. gente não pode errar, porque qualquer erro, né? Qualquer número errado, né? É uma multa, né? Um zero representa muito, depende de onde ele está, se ele tiver. É verdade. Mas É assim, aquele velho mantra, né? Provavelmente você foi educada, né? E acompanhou durante uma boa fase da vida. Eu falo bastante isso em palestras, né? Sempre para fazer, faz bem feito, né? Isso, por um lado, foi um negócio muito bacana da cultura alemã, né? De desenvolver essa coisa do perfeccionismo, do cuidado com o detalhe. Mas, por vezes, abreviou algumas carreiras, né? Isso é uma coisa que hoje eu percebo e volta e meia eu me deparo com situações de pessoas extremamente talentosas que não foram um pouco além de empreender como você empreendeu, felizmente, porque tinham muito receio do erro. E o erro leva o cara a se acovardar, né? Tipo, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer perfeito, então já não vou nem fazer. Então esse mantra que por um lado é muito interessante, ele tem um ônus que joga um peso nas costas de jovens que não precisava ser jogado, né? na verdade, isso acompanha a gente, né? Eu vou muito em eventos, palestras e, assim, tento me aperfeiçoar. Até porque eu sei que, por exemplo, na área contábil, números, no direito, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Isso é nato meu, eu tenho prazer em estudar. Só que, assim, em falar em público ou em lidar com pessoas, eu tenho que desenvolver. Então, assim, eu faço muito. Então, eu participei do Enneagrama. Esses dias mesmo eu fui num evento de novo, onde eu encontrei o Márcio Schultz, que o Márcio Schultz é de sim. Blumenau, e ele lançou o Enneagrama aqui. Então, assim, eu sou o tipo 6, que é a pessoa, hoje em dia ele não chama mais movida pelo medo, hoje em dia ele fala a pessoa prudente, né, que usa prudência. Então, eu sou o tipo 6. Como a maioria, ele fala que a maioria do pessoal de origem alemã né? Então, É o receio, né? acho que vem lá da história, Sim, né? com certeza. Do alemão, da guerra, de tudo Sim, isso, né? De sofrimento, guardar para ter depois. Então, a gente Tem que não estar sempre preparado, né? isso. E meu pai também sempre dizia, né, que é melhor um passo na mão do que 2 voando. Não tem umas coisas Sim, assim, esses sem ditados dúvida. bem. É Hoje em verdade. dia o jovem não Sai voando e não tá nem aí preocupado com o pássaro na mão. mas ontem mesmo eu estava na palestra da CIB Mulher. A gente tem toda a primeira e segunda do mês, então como era feriado, foi ontem. Então estávamos falando sobre investimento. E aí veio uma pessoa falar sobre investimentos e ele falou que ele deveria ter sido mais prudente. Ele teria mais dinheiro, porque ele falou, eu sou uma pessoa bem sucedida, ele só trabalha com investimento e ele queria ficar milionário. E realmente, hoje em dia ele tem, só que hoje ele diversifica, não investe mais só em bolsa de valores. Então foi uma palestra muito interessante. E aí, mas ele falou em prudência, que ele não era, que ele começou a investir aos 20 e agora tem 39. Mas que ele teria muito mais se ele tivesse sido um pouquinho mais prudente. O equilíbrio, né? Uma Eu base acho mais que eu poderia ter sólida, né? sido menos prudente, mas assim, Tudo vai se equilibrando, né? mas a coisa vai caminhando, né? Isso, ainda. Solange, bom, e pensando aqui, o teu pai detectou em você
esse potencial, fez o teu teste vocacional doméstico, né, Sim. domiciliar e te direcionou para a área da contabilidade. E em 92 você montou uma empresa por sua conta e começou a empreender. Fala um pouquinho do início desse processo. Como é que foi para conquistar clientes? Como é que você foi... Usou o óculos, né? Mas só o mas óculos tem que além vender, disso, né? Como é que você fazia para... Na verdade, eu sempre não sou uma vendedora nata, não sou, né? Então eu tive que aprender isso com o passar do tempo. E comecei já com alguns. É que assim, quando eu trabalhava na última empresa, eu já consegui alguns clientes e já fazia uma contabilidade em casa. Tá. Porque assim, eu sou uma pessoa totalmente cautelosa. Então, a pessoa totalmente cautelosa, ela não ia abrir mão de um salário. Sim. Então, quando eu saí da empresa, eu já tinha pelo menos o faturamento que já... Manter a estrutura. Né, faturamento, menos as despesas fixas que a gente como contador sabe, né? Não é só o faturamento, né? O que sobrava líquido já cobria o meu salário. Então, assim, na minha concepção eu estava garantida. E eu tinha um filho pequeno, porque na verdade eu decidi não voltar para a empresa depois da licença maternidade. Eu já avisei ele. O meu filho nasceu em setembro, na verdade amanhã ele tem aniversário, dia 5 de setembro de 91. E aí eu já avisei que eu não voltaria para a empresa. E em janeiro de 92 eu abri o escritório. Então, assim, foi com um filho pequeno e eu achei que teria mais tempo. Na verdade, a gente às vezes se ilude, né? A gente acha que... Empreender e vou ter mais tempo. Isso. Esse é o gente erro. acha O erro de que vai ter sempre. mais tempo. Os colaboradores também devem pensar isso, né? Sim. Que ser empreendedor parece ser fácil, parece para alguns, né? Mas não é, né? Porque na verdade eu achei, não, mas aí eu não preciso dar satisfação. Por mais que eu já tinha um cargo de chefia na empresa, mesmo assim eu tinha que dar satisfação. E às vezes assim, o empresário chegava 4 da tarde e ele queria os relatórios. E aí não... Se fosse da 8 da noite, eu tinha que estar lá com ele analisando os números. Eu não podia dizer assim, não, eu tenho um filho pequeno, preciso ir para casa. Não existe isso, né? Na minha cabeça, se ele está precisando do meu trabalho, eu vou ter que ficar lá, tá? E aí eu achei que com a minha própria empresa seria melhor. Mas daí, depois de um tempo, eu já cheguei à conclusão de que, assim, né, vamos dizer, a gente brincava assim, um chefe, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas de um chefe eu passei a ter 10, 20, 30. Teus clientes, Cada cliente se sente um pouco, né? Porque assim, até hoje, né? Até hoje, se alguém, por exemplo, se agora alguém me ligar e eu não atender, vai ter alguém que vai fazer a piadinha. Tem aquele cliente que vai falar assim, nunca está disponível para mim. Tá gravando um podcast. Não, tá sempre passeando por aí. Tem sempre alguém que pensa isso, entende? A gente tem que estar sempre à disposição. E às vezes eu até falo, né? Porque às vezes eles mandam uma mensagem no WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp, né? Mas eu trabalho concentrado no meu trabalho. Estou analisando números de um cliente. Não parar para responder o WhatsApp, né? Não dá, não vou olhar. E às vezes eu olho, né? Só à noite o WhatsApp, não adianta. Eu acho que isso é um uso responsável da ferramenta, porque o WhatsApp não é para a gente estar disponível, a não ser que seja de atendimento ao cliente mesmo, focado na ferramenta, tem uma pessoa dedicada, ele tem que ser no devido tempo. Mas o cliente quer, né? Sim, ele é quer. lógico, do ponto Na verdade, de vista do cliente. eu dou esse atendimento. Está pegando fogo, né, do ponto de vista do cliente. Eu acho que assim, mudou muito nos últimos anos. A gente que, praticamente todo mundo aqui começou mais ou menos na mesma época, a gente percebe que mudou muito a forma com que o cliente vê o prestador de serviço, né? O que você faz é prestação de serviço, o que eu faço o que o DJ faz também é. O cliente tem uma percepção de que um bom serviço prestado está correlacionado com disponibilidade 100%. Se ele terceirizou uma etapa da empresa dele, que é a contabilidade, que é a área comercial, que é a área de marketing, enfim, ele imagina que você está disponível o tempo todo. E essas ferramentas, como o WhatsApp, faz essa percepção equivocada do cliente, que no momento que ele não tem nada para fazer, aí ele pode te acionar, mesmo que seja 10 horas da noite, num domingo pela manhã e assim sucessivamente. Compete a nós, obviamente, colocar esses limites, coisa que também é bastante complicado, porque a gente entende que se não deixarmos claro e não respondermos na velocidade do cliente, talvez a gente perca essa parceria. Como é que foi para você, eu vou até emendar uma pergunta nesse sentido, transitar ao longo do tempo por essa mudança de percepção? Pelo menos eu vejo dessa forma. A contabilidade, na minha concepção, no passado, ela era uma coisa muito mais, vamos dizer assim, estática. Você faz, você entrega, tinha aquela data lá a folha de pagamento, fechar o DRE, ok.
Hoje eu vejo o trabalho de prestação de serviço na área contábil muito mais de, quase que de consultoria mesmo, né? De aconselhamento, faço isso, faço aquilo. Então aumentou muito a necessidade de disponibilidade, não só da Solange, como da equipe. Então mudou, inclusive, na minha concepção, me corrija se eu estiver errado, o próprio perfil do contador. O contador que me remete lá 40 anos atrás é alguém 100% concentrado, CDF, que nem você falou, que não gostava de conversar, né, e que estava 100% focado. Hoje esse contador, cara, ele tem que ter toda uma visão diferente, né? Ele tem que estar participando, tanto é a própria questão de fazer faculdade de Direito junto, em paralelo, é um outro tipo de trabalho. Como é que você percebe isso e o que tudo você viu nesses últimos 30 anos de mercado de evolução na área contábil? Que, na verdade, quando eu comecei, a gente usava máquina de escrever, né? Vai ter gente que não sabe nem o que é uma máquina de escrever. Eu também usei. Calculadora. Então, assim, a gente fazia DARF, a guia. Né? Sim, DARF pagava lá no... E a gente tinha boy que levava malote no banco. Então, era tudo muito. Ai, meu Deus, exatoria, Receita Federal. Até era bom quando a gente podia ir na Receita Federal, porque hoje a gente não consegue mais, é muito difícil, tem que agendar horário, então mudou muita coisa. Mas, assim, as coisas vieram evoluindo, tá? Sim. Só que, na verdade, ainda existe muitas empresas, elas não passam do primeiro ano de vida. Sim, exatamente porque elas não percebem, porque assim, mesmo sendo pequenas, elas precisam entender que o contador, ele não está ali só para emitir guia. Então, na verdade, Perfeito. A minha função hoje o que eu tento vender, na verdade, é o que eu vendo hoje. Hoje eu vendo bem claro para o meu cliente assim, ó, eu não sou uma contabilidade digital. Eu quero que eles mandem as coisas de forma digital. A gente não tem mais papel no escritório. Sim, isso automatizou, isso sistematizou e digitalizou muito, né? Hoje em dia, na verdade, tem um robô que já puxa as notas, já faz. Então, assim, daqui a pouco o sistema... Hoje em dia a gente ainda precisa de um humano ali para fazer a guia, para fazer aquelas coisas, né? Mas, assim, também ele fez a guia, tem um outro robô que já manda a guia lá, o cliente recebe uma mensagem que a guia está pronta, ele vai lá e baixa. A gente já sabe tudo meio que online. Mas a nossa contabilidade não é online. A Contal não é online. A gente preza exatamente, eu vendo isso. Olha, o meu preço, não pode comparar o meu preço com uma contabilidade online. Porque o que eu quero te ajudar a fazer? Formar o teu preço de venda, né? Ver se tua margem de lucro, tua margem de contribuição, fazer todos esses cálculos. Inclusive o custo de um funcionário, antes de contratar um funcionário, uma PJ... Custo verdadeiro, hoje, porque tem os custos imaginados, né? Isso. E aí, isso ainda está difícil. Ainda está bem complicado, sabe assim? Porque eu tenho cliente desde MEI, né? Numa época eu na verdade não tinha MEI. Criou meio que uma régua. O MEI não é obrigado a ter contabilidade. Mas depois eu pensei, eu fui em alguns eventos de clientes meus que têm empresas que fazem eventos, a gente começou a participar e os MEIs começaram a procurar. Eu comecei a investir neles, tentar formar eles para que eles cresçam e realmente para que ele entre no próximo estágio. É porque o objetivo seria esse do governo, né? Não como às vezes é deturpado hoje em dia, né? Os MEIs. Mas sim, é que o MEI cresça e ele passe daquele faturamento. É o MEI como primeiro estágio do empreendedorismo e não como uma forma de baratear o funcionário. Isso, ele depois passa para o Simples Nacional, depois ele poderia ser um lucro presumido ou até um lucro real. Então a gente tem desde lucro real, né? Eu tenho um pessoal do escritório que faz as contabilidades do lucro real, e essas empresas do lucro real, esse pessoal, eles sentam com a gente, eles analisam. Na verdade, com a Covid, tem uma coisa boa, né? Que todo mundo fala, né? Teve muita coisa ruim, né? Meu Deus, muita gente, a gente perdeu pessoas queridas e tal, mas assim, ficou essa parte do online, da gente fazer reunião online. Por exemplo, hoje eu tenho muitos clientes até de fora de Blumenau. Eu já tinha alguns antes, mas aí assim, eu visitava eles. Sim. Agora não há necessidade de ir para lá. Então a gente faz a reunião online e eu apresento os relatórios, os balanços mesmo, as análises, né? Na verdade, tem que fazer análise vertical, horizontal, comparar resultados, sabe? Projetar, essa parte toda com eles, tá? Uma abordagem muito mais estratégica do que só processar números, né? Isso. Os do lucro real, a gente faz isso, tá? Agora, os do lucro presumido já fica um pouco mais difícil. Alguns têm interesse, alguns têm consciência, outros não, que também são empresas um pouco maiores. Agora, as do simples, a gente pode contar, são poucos. Tenho certeza. Tá? E assim, eu tive uma experiência agora, pouco tempo, com uma cliente assim, do Simples Nacional. Ela vinha de MEI, a pessoa tem um potencial imenso, vinha de MEI e passou para o Simples. E ela não tinha lucro. A gente, vem lá no escritório, nunca tem tempo também. Essas pessoas normalmente não têm tempo, né? Normal. Não dão prioridade, né? Porque tempo é uma questão de prioridade, Sem né? dúvida. Mas aí veio, aí a gente sentou e conversou. E aí a gente foi
fazer o cálculo. Vamos calcular teu preço de venda. Tá, meu preço de venda, eu não posso mais mexer no preço de venda. Eu já estou vendendo, você leu esse aqui por 2.000, meu concorrente vende por 1.800. Tá, mas vamos ver qual é a tua margem de lucro. A pessoa estava com menos de 10% de lucro. Né? Menos de 10% de lucro, praticamente dá para ela investir, dá, né, para investir em renda fixa, pelo que a gente viu ontem, sim. né? Então, por que ela vai investir numa empresa? Né? É uma indústria, digamos. Para quê? Então, assim, não, tu tem que aumentar o teu preço ou tu tem que diminuir o teu custo. Daí ela foi, estudou e realmente trocou de fornecedor. Então, assim, ela foi atrás, né, de baratear o custo dela. Tomou uma decisão estratégica fundamental para a sobrevivência da empresa a partir de um diagnóstico contábil. Isso. E isso que o contador, na verdade, as pessoas têm que entender que o contador é para isso. Porque se eu me limitar a emitir guias, eu posso, então, ter uma contabilidade digital, sem desvalorizar quem é digital. Claro. Tá? Mas, então, assim, o contador vai fazer. Né? Então, não preciso, por que eu estudei tanto, né? Agora, por exemplo, eu gosto de estudar agora, já estou louca de vontade de estudar a reforma tributária, já estou estudando a reforma tributária. Então, a gente tem, né, muito... Para que a gente estuda, né? Se não é para passar isso adiante. Então, por isso que eu digo, eu tentei me capacitar em melhorar, em falar com as pessoas e vender essa imagem, né? Porque é o que eu gosto. Eu adoro quando algum cliente me procura. Ou, às vezes o cliente diz assim, não posso ir aí, mas vem aqui na minha empresa. É ótimo. Eu, quando eu vou na empresa, também é excelente. Às vezes eu encontro lá um carro, mandou a nota, comprei na pessoa física, e na declaração pessoa física. E aí a gente vai, sabe... É meio espião, o contador é meio espião. Esse carro. Com o objetivo positivo de organizar a vida financeira, né? Não, é isso mesmo. Mas, claro. É melhor eu como contador, porque assim, não dá Melhor para você esconder. ver do que outro, né? É melhor do que a Receita Claro, Federal, com é melhor do certeza. que a Receita Federal. Sim, claro. Entende? Às vezes as pessoas não pensam nisso. A contabilidade ela é fantástica para isso, né? As pessoas acham que o dinheiro da empresa é seu dinheiro pessoal, misturam as contas, né? Então isso ainda, quando falou assim, como é que deve essa evolução? Isso ainda está muito lento. Ainda não evoluiu como deveria. Por isso que tem as empresas grandes que realmente passaram por essa fase e sobreviveram, então elas acabaram crescendo, né? Então elas são muito grandes muitas vezes, e tem as outras, as pequenas, que às vezes não saem daquele ciclo do pequeno, porque eles não têm tempo, eles não dão valor para o contador, para um consultor, às vezes até contratam um consultor, mas... Não dá espaço para o Às vezes contrata um consultor de vendas, daí vende, mas não tem caixa para aquilo, daí não tem, sabe? Aí, e também vende e não tem, como é que é, não checa se a pessoa vai pagar. Vender vira um problema, né? Sim. Por vezes isso daí acontece. Sim. Eu fiz um curso na época do Fritz Miller, na Fundação Fritz Miller, eu fiz um trabalho em cima de um cliente meu, ele tinha contratado um consultor. E eu pensei, eu vou trabalhar como consultor. E eu cheguei à conclusão que para ser um bom consultor, não pode ser uma pessoa só, ela tem que ser muito dinâmica, porque assim, eu teria que juntar desde logística, pessoal, eu teria que juntar a parte tributária, eu teria que ser boa em várias áreas, não posso me especializar só em uma área. E eu me considero mais especialista na área tributária, né? Eu estudo mais a parte tributária. Então assim, mas teria que ter alguém, porque assim, teve uma empresa, eu estudei um case de uma empresa, ela faliu. Por que ela faliu? Ela contratou um consultor e realmente ele fez ela vender muito, só que ela era um atacado, a margem de lucro era pequena. E aí ela não tinha fluxo de caixa, e ela vendia em 30, 60, aí 90, e aí não conseguia comprar. Sim. Não conseguia, não tinha dinheiro para comprar, não tinha fluxo de caixa suficiente para comprar. Né? E aí ele faliu. Então não adiantou tu ser um consultor de vendas, né? Contratar só um consultor de vendas. Ela precisava ter contratado. O cobertor era curto, né? Ela puxou só para um lado, o outro estava descoberto. Porque daí ela queria investir só nisso, eu preciso vender mais. Mas às vezes não é só vender mais, é vender bem, né? Vender com lucro, eu posso vender pouco e vender bem. E o meu lucro pode ser... Isso. Quando é uma indústria, eu já me deparei com isso, né? Tem um cliente aqui em comum, no meio do DJ, de querer vender mais, e a primeira pergunta que eu fiz, né, porque eu trabalho bastante nessa área, estratégias comerciais, tá, mas você consegue entregar o que eu vou vender? Porque é uma produção, né? Não consigo. Eu falei, tá, se eu vender 50 máquinas com o teu pessoal, você tem qual é o prazo de entrega? Não, aí esse ano não dá mais. Eu falei, então, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o teu parque fabril, a tua estrutura de produção, para que aí, de fato, a gente possa fazer um barulho grande no mercado para você vender. Porque se na primeira saída de vendas você já vai ter um gap, e o que é um valor da tua companhia, porque era um valor que é nunca trazer uma entrega, não tem um problema, você vai atrasar a tua entrega, porque você está acostumado a vender uma por mês, de repente se vender 10, você não dá conta de fazer.
Então, esse descompasso, mas é muito típico, é interessante que você falou assim, é muito típico de quem não é nem pequeno por conta de capacidade produtiva ou é pequeno na forma com que vê o negócio, né? Porque ele entende que assim, a minha dor é só a venda, ou a minha dor é só o financeiro, a minha dor é só... Não, são várias as dores. É que nem teoria das restrições, né? Gargalos de processo. A gente sempre fala isso, né? Que é o TOC. Teoria das restrições, os gargalos são dinâmicos. Ou seja, o meu gargalo neste momento pode ser a venda, amanhã pode ser o marketing, depois da manhã pode ser a parte contábil ou pode ser a produção. Se eu não entender que os gargalos são dinâmicos Que dentro tudo da minha está conectado, fábrica, né? eu resolvo um problema e dou crio outro. outro. E crio outro. E sem Em qualquer capital, lugar. E sem capital de Sim. giro é sempre complicado, né? Sem dúvida. Sim. E aí acaba vendendo. Isso acontece muito quem vende para grandes magazines, nessas, né? Isso é mais Acaba. comum, né? E às vezes para vender, não, eu quero colocar meu produto dentro do supermercado, mas ele vai me pagar daqui a 90 dias. Tá? Ainda E como tem é um que tu vai enxoval, fazer? né? Tu tem fluxo de caixa para manter esses 90 dias? Pra Tu vai aguentar pagar. esse Tu vai ter período que, de... porque tu vai ter que pagar a tua folha de pagamento Sim. se for produção, Sim. uma indústria. Tu vai conseguir. Sim. Então, assim, às vezes ele arruma um vendedor bom, até desmotiva o vendedor, né? Porque Mas o com vendedor vende certeza. e ele não entrega. Com certeza, não, isso e é bem engraçado quando você fala assim de grandes grupos. O sonho da maioria das pessoas, das empresas, é vender para uma grande empresa, um grande magazine, uma grande marca, um grande distribuidor. Só que ele esquece o quanto custa essa venda, essa operação. Quando você vai vender para um grande magazine ou para uma rede supermercadista muito grande, começa com um abastecimento de todas aquelas lojas. Já tive um caso assim, né, da gente, não, eu quero entrar no grupo X, não vamos citar aqui o nome. Você consegue abastecer todas do grupo X para ele? Como assim? Não, ele quer um com. Ele pedir, ele vai quer 1000 pedir. peças para colocar em cada loja. Sim. Nós conseguimos colocar as 1000 peças em cada loja, receber em 90 dias e mais. Ele quer a primeira compra, o primeiro enxoval, ele quer na faixa, porque ele vai botar na ponta de gôndola. Então, e aí, como é Aí que não ele é vai... fluxo de caixa, né? Não, então, e se a pessoa não tiver um bom fluxo de caixa para aumentar? Nasce morto. Mas isso dá para calcular. Então, assim, às vezes, tudo bem, ele pode contratar um consultor, mas ele pode até consultar o seu contador, né? Com certeza. A gente faz isso, né? Não, mas isso daí tem que ser, Só que muitas inclusive, vezes o contador dele. ele não fala, porque às vezes, assim, o contador a gente vê muito ainda, fatos passados, a coisa já aconteceu. Perfeito. É isso aí. Tá? Resolve agora. Deu rolo. Não, mas hoje em dia, eu, graças a Deus, assim, como eu tenho clientes de muitos anos, eu tenho clientes novos, a gente sempre tem, né? Claro. Mas, assim, tem alguns que são de muitos anos. Então, assim, até para comprar, por exemplo, eu vou comprar uma frota, eu tenho empresas que têm frotas de veículos. Sim. Eu faço leasing ou eu faço CDC? Qual é melhor? Vamos calcular, vamos Tem que botar, calcular, né? não adianta achar o que é o mais bonito, é o que faz mais sentido, porque né? tem leasing, e algumas situações vale a pena, o cara vai ter que trocar o carro daqui a 1, 2 anos de novo, então assim, são coisas que... Compra ou loca o carro, né? Compra ou isso. loco, né? Isso é bem comum. Isso. Né? Eu vou locar ou eu vou comprar o carro para minha Sim. empresa, para o meu grupo. Então, tudo isso dá para calcular. Sim, sem dúvida. Tudo E isso dá isso para tudo calcular. em condições normais de temperatura e pressão, mas ainda tem o adendo, que é a Brasil. sua área de especialidade, que no Brasil a legislação muda a todo tempo e agora ainda tem, que você comentou, A a reforma reforma tributária, né? Mas assim, falando disso, assim, quando o cliente consulta o contador antes de fazer uma grande compra, fazer um financiamento, um empréstimo, até um empréstimo, Sim. por exemplo, assim, tem lá o Pronamp, daí o cliente chega assim, fiz um Pronamp de 150 mil, tudo bem, é um cliente pequeno, digamos, né? Tá, mas tu vai usar o dinheiro para quê? Eu teria dinheiro para comprar um carro na pessoa física. Ele já fez. O Ele não- Pronamp. E já comprou o carro. Não foi para bem de capital, foi para... Não, mas o dinheiro entrou na empresa, como é que foi parar na pessoa física? Não pode. Sabe, são coisas que o pequeno, aquela empresa do Sim. Simples, gente, assim, não são todos, né? Claro que tem Claro, muita gente do Simples, claro. Simples pode faturar até 4 milhões e 800 mil ano. Então, assim, mas tem aquele pequeno que, e a gente tenta, né? Então, assim, de vez em quando o meu pessoal fala assim, Solange, tu precisa visitar a empresa tal, tu precisa visitar a empresa tal, que daí o pessoal lá, eles sentem, né? Lá pelo faturamento, pelas compras, porque a gente, infelizmente, a gente registra muito fato passado, né? Porque quando é que a nota vem para nós? Já passou? O cara Já comprou, né? Ele já comprou o carro. Sim, quando entrou um dinheiro no banco ali, na conta de banco, o que é esse dinheiro? Eu fiz um empréstimo. Tá, e tu estudou? O que tu fez? Tu fez os cálculos? Como é que tu vai pagar esse empréstimo? Porque eu vou aumentar meu faturamento. Tá, e tu fez as contas? Se vai, né? Então, assim, antes de pegar um empréstimo, uma linha de crédito, tudo isso tinha que se consultar o contador. Então, o contador ele tem que ser usado para isso. Então, é isso que eu tento vender para o meu cliente. Qualquer Entendi. pessoa que... Até mesmo a distribuição de lucro, que hoje em dia é isenta de imposto de renda. Tudo isso a pessoa tem que saber que,
Prolabore tem tributação, distribuição de lucro não tem, mas a tua empresa tem que ter lucro, tu não pode ir tirando dinheiro sem, né, consultar o teu contador, sabe? Então, mas enfim, as coisas... Mas é desafiador, né? Porque a gente vem passando por um cenário assim de muitas mudanças. Cada vez mais a gente percebe que o empresário, ele não é questão de dar satisfação, mas ele quer tomar suas decisões pautado no livre-arbítrio, né? Sou eu que faço porque eu quis. Existe muito especialista de internet hoje também, né? Onde o cara viu lá, sei lá, no TikTok, no Instagram, no YouTube, alguém falando que dava para fazer desse jeito, aí ele não consulta vocês, ele não consulta alguém que poderia ser da confiança dele, e ele vem até vocês na hora que o BO tá feito, né? É que na hora do problema. o contador conhece a história, Claro. né? Muitos a gente faz inclusive a declaração de imposto de renda da pessoa física do cliente. Então a gente conhece a história dele, a gente sabe quantos filhos Da ele família, tem. tudo. Da família, tudo. Claro. Então a gente conhece o histórico. Então isso tudo, ele deveria usar isso a favor dele, né? Alguns usam, né? Então assim, não são tão poucos assim. Sim. Mas a gente tem batalhado nisso, porque contabilidade, emitir guia é uma coisa, infelizmente, é uma coisa muito simples hoje em dia, né? Porque Quando a gente fala... o sistema emite a guia, né? Sim. Ô Solange, quando a gente fala do digital, que você citou antes, da mesma forma com que você viu como positivo durante esse ciclo, né, pós-pandemia, a possibilidade de você ter clientes em outras regiões do Brasil e poder fazer o teu trabalho à distância, isso eu faço também, o DJ também faz, ao mesmo tempo é inegável a gente dizer que os outros que estão nas outras cidades também viram, nos outros estados, a possibilidade vamos dizer assim, de trabalhar com clientes aqui da nossa região. Como é que é esse mercado hoje do digital para uma contabilidade que preza pelo relacionamento com o cliente? Ajuda? Atrapalha? Como é que você vê isso? Deu para aumentar a gama de clientes fora dos vamos dizer assim, dos limites de Blumenau e região? Ou não foi tanto assim, simplesmente só ajudou para a gente ter uma conexão um pouco melhor com esses clientes que eu já atendia? Na verdade, é um perde e ganha. Às vezes a gente ganha clientes de fora, mas também, claro, tem qualquer contabilidade pode oferecer. Sim. Só que assim, a gente tem um estreito relacionamento com o cliente. Eu prezo por isso. Então, a maioria dos meus clientes, eles meio que são meus amigos, né? Sim, é normal. Não deveria ser uma relação só comercial, mas não é. Tem cliente que até no casamento dele já fui. Então, assim, sabe, acaba criando e esse cliente não vai embora, porque ele conhece a contabilidade. Então, às vezes ele pode até dizer assim, mas eu não entendi isso, por que aconteceu assim? Aí a gente sente, explica. Então, às vezes acontece, claro, todo lugar tem problemas. Normal. Mas a contabilidade totalmente digital, eu já tive clientes que saíram, foram para a contabilidade digital e voltaram. Tá? E já tem contabilidades que fizeram testes, assim, outros escritórios de contabilidade que contrataram uma contabilidade digital para fazer de uma empresa. E assim, numa contabilidade digital, aquela que é totalmente digital, né? Na verdade, a própria pessoa faz a sua contabilidade, porque ela manda os documentos, ela tem um prazo para mandar os documentos, se ela não mandar naquele prazo, ela tem uma taxa a mais. Então, assim, praticamente a própria pessoa fazendo... Self-service. Isso, mas ela quer qualquer coisa, ela quer uma relação de faturamento, ela vai ter também vai ter um extrazinho para pagar. Ela quer um balanço patrimonial, ela vai ter um extrazinho para pagar. Ela quer perceber que está pagando menos, ela vai entrar menos, mas qualquer coisa que aí ela não está contabilizando o trabalho dela que tem que estar investido ali também. Né? E às vezes uma assessoria, será que ela tem essa assessoria? Se quiser também uma assessoria mesmo da pessoa, ela vai ter que pagar um extra, e nem sei se eles oferecem, né? E é o que nós mais tentamos vender, essa assessoria, estar junto com o cliente. Precisa que eu vá aí? Eu vou aí. Queres vir aqui? A gente deixa isso livre. O cliente quer que a gente vá no cliente, a gente vai. É ótimo ir no cliente, né? E quando tudo está dando certo, talvez faça muito sentido essa questão do digital, né? Quem esteve aqui com a gente foi o William da TW, né? Eu ia falar disso, que tem muito a ver com agente de turismo, né? Agência de turismo... Se você compra a sua passagem online, você monta o seu pacote online para viajar para a Europa, você pagar a taxa dele. Tá tudo certo. Se não der problema, tá tudo certo. Agora se atrasar um voo... se der qualquer problema... Exatamente, a mesma coisa vocês. Você fala com quem? Se atrasou um voo, aí você vai ligar para quem? Para resolver a mesma coisa vocês. A diferença, muitas vezes, entre o trabalho de consultoria contábil estruturado e o digital é justamente na hora que eu tiver uma dúvida, na hora que eu precisar de um apoio. Que mudou a legislação, ou que mudou alguma coisa. Tá aí, eu faço como? Aí eu procuro aonde aqui, né? Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Como é que a gente vende esse serviço? Fiquei curioso agora, né? Porque tem uma diferença para mim muito grande entre o atendimento digital, que seria o self-service,
e o trabalho, vamos dizer assim, de assessoria, de consultoria, de apoio, enfim. Mas qual é a forma da gente vender? Eu acredito muito em relacionamento para venda, que nem você falou, né? Se tornou amigo e tal, né? Eu acho que as conexões vendem. Beleza? Mas como é que você consegue estar presente nesse processo de surgimento de novas empresas, né? Que a nossa região é uma região muito empreendedora. Como é que as pessoas acham a Contal, procuram a Solange ao invés de procurar digital? Como é que faz para vender isso? A gente tem Instagram, eu tenho Instagram, Solange, a gente está montando um da Contal. Então, assim, até tem um cliente meu que é muito, que vende tudo no digital. Meu, como é que tu ainda não tens um Instagram da Contal? Não tenho, a gente está montando. Tem o Instagram da Solange, Solange.Schroeder, é meu Instagram. Então, assim, eu vou dando dicas de contabilidade, sobre legislação, nesse Instagram o tempo inteiro. Mas, assim, a CIB Mulher, a CIB em si, né? Que há 27 anos eu estou na CIB. Então, assim, a gente está no meio dos empreendedores. Legal. Né? Então, assim, a Contal ela é associada à CIB há 27 anos. 27 anos. Né? Já foi associada à AMP. Então, assim, eu também sou associada ao SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Então, assim, a gente acaba tendo, eu estou como diretora no SESCOM e na CIB eu sou conselheira fiscal, que tem tudo a ver, né? Porque um cliente meu na época era presidente, e aí ele disse, não, eu quero que a minha contadora também seja conselheira fiscal, analise as contas da CIB. Autoridade, né? Quero que ela analise as contas da CIB também. Legal. Entendeu? Então, assim, é interessante. Mas eu já fui diretora da CIB também, da micro e pequena empresa, lá no passado. Então, assim, eu estou muito tempo dentro. E o que a gente faz? Quando eu falo assim, agora vem a reforma tributária. Onde muitos veem problema, eu enxergo uma oportunidade. Sem dúvida. Quando começou o Simples Nacional, eu dava aula, eu era professora. E assim, eu dava aula de contabilidade tributária. Então assim, o Simples Nacional ia começar em janeiro do ano que vem. Eu estava preparando meu material do segundo semestre, digamos, desse ano. Eu não ia mais falar sobre Simples Federal, que era diferente o nome lá, uma lei que só para 6 meses. Eu fui lá e desenvolvi material para o ano seguinte. Já desenvolvi, estudei o Simples Nacional, digamos, antes de muitos contadores, né? E aí eu comecei a dar palestras. Então, assim, eu acabei dando palestra em várias associações. Estão na frente. Sim, eu dei palestra em várias associações comerciais, essas associações empresariais, né? A CIB, Pomerode, Indaial, Timbó, Brusque. Eu acabei, sindicatos também me chamaram, na época, falar do Simples, né? E aquilo acaba, o cliente, às vezes, até um cliente grande, né? Na época, não estava nem interessado no Simples Nacional. Depois de alguns anos, ele se tornou meu cliente. Eu ouvi a tua palestra ali. Então, assim, eu vendo mais assim, eu vendo a minha imagem. Legal, né? importante. Poderia talvez investir Autoridade, mais em marketing, né? Talvez até devesse investir mais em marketing. Tenho pensado nisso porque o perfil do cliente tem mudado, né? Então, o jovem, né? Eu coloquei uma placa, eu nunca tive uma placa, 32 anos, eu coloquei a primeira placa na Contal. Esse ano, eu não tinha placa na rua ali. Agora tem uma plaquinha indicando onde é a Contal. Nunca teve placa. Tá? Sim. Porque antes era foto ditas, agora tem uma Hilde tem um movimento grande. Eu vou colocar uma placa aqui, né? Sim. Porque daí o pessoal vê que tem uma contabilidade. Sim, físicos. Mas normalmente o pessoal vem por indicação, né? Um cliente já. Sim. Às vezes a própria CIB Mulher, às vezes a pessoa nem é minha cliente, né? Mas ela... eu conheço a Solange, né? Eu faço contabilidade com tal empresa, mas eu conheço a Solange da Contal, né? Então, assim, é muito boca a boca ainda, muito. É legal porque é o lance que a gente volta e meia fala aqui, eu e DJ, né? A importância de você ter alguém que faça o que a gente chama de uma prova social sobre o teu trabalho, né? Então, quando alguém vai lá e diz, não, eu conheço a Solange, ela faz parte do núcleo das mulheres empresárias da CIB, eu conheço ela da CIB, eu já fiz um trabalho com ela, tal, isso valida. Mas é bem legal a sua atenção para o novo empresário, o novo empreendedor, o jovem, que por vezes, não são todos, né? Aqui a gente sempre está tratando de uma forma mais genérica, ele negligencia todo esse sistema tradicional, né? Ele não... Por vezes ele não é associado à CIB, por vezes ele não quer nem que o pai dele fale, ou a mãe dele, que conhecia a Solange da CIB, porque ele rotula como algo ultrapassado na cabeça dele, ele quer buscar em outras fontes essa informação. E aí é importante esse movimento do digital, e até o seu, né? Como profissional ter ali, né, o Instagram, estar presente, daqui um pouco a própria Contal, porque a gente percebe, né? Que eu vejo, até por ter um filho de 18 anos, que é onde ele busca algumas informações, é no YouTube. Não é em outros lugares que, de repente, não vai ser na placa que você coloca o que eu coloco. Ele não vai me encontrar. Né?
Só Então, se ele trocar ideia ele com vai alguém. encontrar agora, porque você vai estar no podcast. Mas, Ele assim, vai encontrar. mas a CIB não tem só o núcleo da mulher, né? Sim, então, tem assim, as lá outras são áreas, mais né? de 30 núcleos. E assim, ó, eu sempre, quando algum núcleo precisa de alguma... vamos falar de imposto de renda. A Solange vai lá nos outros núcleos falar de Ah, imposto isso é de legal. renda. Né? Isso cria Mudou a legislação. Vou lá falar oportunidades, sobre né? reforma tributária. Daqui a pouco vou preparar uma palestra. Porque é um ecossistema do associativismo, né? Isso Sim. gera Isso. negócios. Né? E aí gera negócio. Eu acho que a gente tem que estar onde o empresário está. É isso aí. Né? É isso aí. Mas aí também participo de alguns eventos, como eu disse, tem uma cliente minha que ela faz eventos, então assim, a gente tem patrocinado alguns eventos dela, e aí são empresas pequenas, por isso que eu acabei tendo MEIs, empresas menores, MEI simples, né? Então assim, também e é um nicho diferente, daí é interessante até vender essa ideia de que, ó, ele já, tipo assim, se ele crescer, ele já acreditar Eu acho que bem ele legal. precisa de um contador bom, né, que esteja realmente do lado O dele. médico da família. É, O contador da família. E é na interessante verdade, essa abordagem do MEI ali que você falou, que é uma questão de ponto de vista, né? Não é o funcionário mais barato, é o primeiro passo na jornada empreendedora. Isso é Também bacana, acho porque legal você isso. já entra direcionando a pessoa com a mentalidade correta para evoluir como empreendedor. Né? se ele deixasse dirigir um pouquinho, alguns não tem tempo, né? Eu tenho casos assim, sabe? Então, que a pessoa, no último dia da declaração de imposto de renda de pessoa física, a gente está quase que implorando para ele, ó, cara, tu precisa fazer Quantos declaração, né? Tu precisa fazer. Tu tá na obrigação, tu vai ter multa, aí tu vai dizer que o contador não te avisou. Eu tô faz um mês te avisando. Né? E ele nada. Então, assim, tem esses, né? Ele acha que a contabilidade é tipo um mal necessário. Né? E tem aqueles que não, que ligam realmente, pedem ajuda, mandam um WhatsApp, perguntam, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Meu, é muito legal, porque daí esses que realmente a gente dá prazer, né? Eu tenho prazer em ensinar. Eu fui professora, então acho interessante, tá? Mas realmente é uma jornada, né? À noite, sair para dar aula ainda Fica pesado. É pesado, né? é que eu fiz essa loucura de fazer faculdade de Direito de manhã, trabalhar no escritório à tarde e dar aula à noite. Nossa, 3 E turnos. e eu dava tendo aula filho, em né? 3 lugares diferentes. Nossa. Meu filho, sim, 3 lugares diferentes. Daí eu tinha que olhar, hoje eu vou para Indaial. Não, hoje é Blumenau, hoje é... Aí assim eu ia. E aí o meu filho teve um dia que ele esperou, era 10 e pouco da noite quando cheguei em casa. Eu tô com uma dúvida nos meus deveres aqui, tu pode me dar uma ajuda? 10:30 da noite. Eu pensei, eu tô exagerando, eu acho. Solange, e dá para ver, né, que você é uma pessoa estudiosa, criteriosa, dedicada e, né, atenciosa nos mínimos detalhes. Como foi e como você fez e como você faz para construir o teu time, para montar o teu time na Contal, e como é que é o teu estilo de liderança? Então, desde o começo, assim, na primeira pessoa que eu contratei, na verdade, nem era estagiário, estagiário do SEDUP. Então, até hoje, eu tenho estagiários dentro do meu escritório. Tá? Legal. Nesse momento, eu não tenho nenhuma porque ela terminou o estágio e ela foi contratada. Sim, né? funcionário Mas, efetivo. assim, a gente, segundo semestre, normalmente a gente contrata alguém como estagiário, às vezes se a pessoa for muito boa, ela fica pouco tempo, 6 meses, e a gente já contrata ela. Essa foi o caso, ela terminou, estava no terceiro, né, terminando o último técnico lá, e aí ficou só no ano passado, e esse ano ela já foi contratada. E normalmente são técnicos, o pessoal que está fazendo o curso técnico em Curso contabilidade. técnico em contabilidade. É muito bom o pessoal que faz técnico em contabilidade, para nós, se a gente... E assim, a gente também tenta procurar encontrar profissionais prontos, né, com experiência, mas é sempre mais complicado, né, porque teria que realmente... as pessoas boas estão empregadas. Tem falta, nós temos um apagão de profissionais no mercado, Perfeito. isso em todas as áreas. Então, para encontrar uma pessoa boa com experiência, é mais difícil. Então, a gente faz todo o possível para manter o nosso time satisfeito e a gente tem alguns benefícios, como as empresas todas fazem. Tem que, um salário, pelo menos, que a pessoa consiga se manter bem, esteja feliz, a gente tenta manter um ambiente saudável e contrato muita gente. Hoje eu tenho 2 pessoas, essa estagiária, que ela agora não é mais estagiária, e tem um rapaz que, na verdade, trabalhava em fábrica. E eu já tive os meus melhores colaboradores, já foram assim. Às vezes pessoas assim, tá lá numa fábrica e ele tá cursando contábil, estava começando. E eu vi, assim, um pouco de mim nele. Por exemplo, assim, ele queria trabalhar em contabilidade. E ele sabia que ele ia ganhar menos, porque mesmo no chão de fábrica, ele ganhava mais do que uma pessoa sem experiência nenhuma na contabilidade. Iniciando, né? Claro. Porque assim, ele não sabia fazer nada numa contabilidade, né? E estava no primeiro semestre. Era só potencial. Sim, primeiro semestre da faculdade, né? E queria trabalhar em contabilidade. O que ele sabia? Eu, por exemplo, quando comecei, eu já estava fazendo técnico, e o técnico ensina muito. Esse não. Então, assim, mas mesmo assim, eu enxergo numa pessoa assim que ela tem um ideal, né?
Porque ela poderia, tem pessoas que são diferentes, tem pessoas que, eu quero ter meu carro, quero ter minhas coisas, às vezes não estudam porque é caro, né? Hoje em dia não é mais tão caro, mas na minha época era muito caro pagar a faculdade, né? Mas a FURB ainda está, né? Sim. Mas eu estudei na FURB, então eu gosto... pago FURB. Então assim, mas eu nunca vou falar mal da FURB porque Sim. toda a minha base é da FURB, né? Aham. Então assim, mas esse rapaz também estuda na FURB, que eu falei, mas assim, é caro, a gente tem auxílio faculdade, a gente paga para o pessoal Sim, depois dos isso é 3 meses de legal. experiência, então a gente paga ajuda na faculdade. Então essas coisas para manter os profissionais, tá? E Então, a além, ideia e além da vontade de trabalhar com contabilidade, o que mais você vê que é importante para ter? Qual é o perfil desse profissional que você busca para construir o presente e o futuro da Contal? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que... A gente faz um teste para saber se realmente a pessoa não é uma pessoa... A gente já fez teste com as pessoas que estão cursando contábeis, mas a gente vê que a pessoa seria muito melhor numa área de vendas ou até numa área de marketing, tá? Então, a gente tenta realmente ver pessoas que seriam para essa área de números, né? Que realmente... Não é que contabilidade é só números, mas assim... que gostam de ficar sentado numa mesa trabalhando. perfil diferente Porque o nosso de trabalho, trabalho é parado, né? Tem Sim. pessoas que não conseguem, tem pessoas que Sim, falam assim, eu sei. bota um vendedor um dia todo no escritório. Eu Não sei. dá, né? Então, assim, a gente olha por esse lado. A pessoa, ela precisa ter aptidão. A gente faz um teste e a gente a seleciona e depois faz a entrevista com a pessoa. E realmente ver que a pessoa gosta. Eu acho importantíssimo, assim, que a pessoa... Eu tenho muito de alemão, né? Então, assim, a pessoa, eu gosto de honestidade, sinceridade, ética. Eu prezo por esses valores, entende? Valores, Então, né? assim, são valores que o meu escritório deixa bem claro, né? Então, a gente sempre fala a verdade. Quando eu não sei uma coisa para um cliente, eu vou dizer assim, eu não sei, eu não vou enrolar o cliente. Ou eu vou ver, eu não preciso dizer eu não sei, mas eu vou dizer assim, eu vou verificar e te dou um retorno. E realmente dar o retorno. Então, pessoas responsáveis, sabe? A gente tem que sentir, mesmo que seja um jovem, que ele é responsável, Sim. né, com seus afazeres. Então, isso para mim é importante. Tá? E pessoas de preferência de alto astral, né? Pessoas que a gente percebe, uma pessoa de alto astral não é uma pessoa, né? Que, Sim. claro que em 32 anos a gente já teve fases que a gente contratou errado, então já teve. Mas hoje em dia a gente aplica o teste e ele, normalmente ele, vocacional, assim, a gente vê realmente, não, essa pessoa aqui, ela está cursando contábeis, mas ela não vai ser feliz. Eu já tive funcionários assim de super confiança minha e realmente trabalharam muitos anos comigo, mas elas não eram felizes em contabilidade. Elas, por exemplo, essa pessoa queria ter sido professora, ela queria ter uma outra profissão, mas ela se formou em contábeis e ela trabalhava em contábeis e saiu para trabalhar um dia com o marido, porque o marido abriu uma empresa. Mas assim, senão ela não teria saído da contabilidade. Mas ela não era feliz Não com a estava contabilidade. plenamente realizada. Não, eu me realizo com contabilidade. Então eu falo isso para todo mundo. Né? Às vezes eu pensei, o que eu vou fazer? Eu gostaria de ter uma outra opção, né? De, assim, não vou dizer mudar de profissão, mas o que eu gostaria de fazer diferente? Não encontro uma Abrir coisa... um novo escritório de contabilidade. Não encontro uma outra coisa. Eu realmente gosto. Eu gosto do direito também. Eu gostei muito da faculdade de direito. Na verdade, eu fui fazer direito porque me cansei, assim, às vezes a gente lia uma lei, como contador, aí eu interpretava a lei de uma maneira, falava com o advogado, ele falava que não era nada daquilo. Aí aquilo me deixava assim... O idioma pode, do né? advoguês é complexo. Aí não, eu fui fazer a faculdade de Direito realmente para interpretar um pouco melhor a lei. Embora o advogado também, né? Hoje em dia tem margem, né? Porque as leis dão margem para interpretação, né? Por isso que já tem tem tantos isso. processos, né? Sem dúvida. Mas o direito, ele é uma bagagem. Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer profissão, poderia fazer faculdade de Direito. Contábeis nem tanto, porque contábeis a pessoa tem que gostar. Mas direito a gente usa para tudo, né? Estudar direito constitucional, eu sempre lembro, assim, meus professores de constitucional, eu adorei, assim, sabe? Aprender as constituições do Brasil, de outros países. A gente começa a entender de política, começa a entender um pouco de tudo, assim. Então, eu gostei muito do meu curso de Para Direito. ter uma leitura da realidade e interpretar isso tudo para poder direcionar o trabalho, que na verdade é um parâmetro para o trabalho que é mais estrito e preciso da contabilidade. Até porque a gente está falando, é uma mudança de legislação gigantesca que está acontecendo no Brasil nesse momento. A tua habilidade na contabilidade e também no direito te capacita para navegar de uma forma muito mais suave essa transformação toda, né? Essa reforma tributária, ela vai ser uma bomba, né, para nós brasileiros, né?
Nós, contabilidade, vamos ter que operar, o pessoal da informática vai ter que fazer aquilo funcionar, né? Porque vão ser uns 7 anos de... É uma pra se mudança adequar. estrutural gigante, né? Começa em 26, vai até 32, então assim, ano que vem vão sair as leis ordinárias, regulamentando tudo, né? Mas a base está pronta e, na verdade, a parte da reforma tributária não é a parte ainda da renda, é só a parte do consumo, né? Então, assim, e já se fixou uma alíquota de tipo 26,5%. Que é alta. Tem débitos e créditos, né? Mas para nós que somos prestadores de serviço é um problema, né? Quem é prestador de serviço não toma crédito, né? Então, muito pouco crédito. Então, assim, é uma mudança bem grande. Vai impactar bastante. E, infelizmente, a gente não vê que vai diminuir a carga tributária, né? É uma ilusão quando as pessoas pensam que a reforma tributária é para diminuir carga tributária, né? Sim. E ainda tem a reforma tributária da renda, né? Que eles querem tributar lucros, né? Distribuição de lucros. Então... Desafiador. É complexo. Para a nossa audiência aí tem que estar muito bem preparado, né? Quem é empreendedor, quem é líder, quem é dono de empresa, quem é líder de área, quem é gestor, tem que estar muito ligado nisso, porque vai ser a diferença entre ter sucesso ou fracasso no mercado, né? Não ser empreendedor no Brasil não é para amadores, né? Eu escutei isso ontem à noite, ali no investimento, e é bem assim, também investir também não é para amadores, investir em bolsa de valores. O Brasil não é um país para amadores. É tudo isso, né? O Brasil é um país para quem é forte. É isso aí. É isso mesmo. Solange, obrigado e obrigado pela tua história de profissionalismo, né? Tua história de evolução profissional desde o momento em que teu pai detectou teu potencial para a área, né? Para trabalhar com os números e ser uma contadora e empreender, né? A gente sabe todos os desafios que existem, né? E também parabéns pelo teu envolvimento no associativismo, que é muito bacana ver, né? O núcleo da mulher empresária da CIB é um exemplo de associativismo bem positivo. A gente está estreitando essa parceria, é bacana ver histórias positivas que precisam ser conhecidas. Obrigado. Obrigada também, agradeço. Legal. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, né, hoje com a Solange. Quero agradecer, além da Solange, né, que veio aqui para conversar com a gente, quero agradecer todas as garotas aí do núcleo da mulher empresária da CIB, né, a Priscila e a Melissa, que estão sempre nos ajudando aqui, o DJ Castro, encaminhando pessoas interessantes, com histórias interessantes, para que a gente possa cada vez mais contribuir para a nossa audiência com relação a conteúdo consistente. Então, se você acabou de assistir esse episódio, tem alguma dúvida que envolva a parte contábil, está aí a Solange, a Contal, para você fazer contato e evoluir nesse sentido. Valeu? Continue prestigiando o podcast Novo Hunter e até o próximo episódio. Valeu, forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato.